E para falar a respeito desse alimento que fortalece, amados, nós precisamos entender de quem nós somos e quais as armas que nós temos para lutar. Talvez você diga assim, mas como assim quem eu sou? Talvez você diga assim, eu sou a Evelyn. Talvez você diga, eu sou o Cleberson. Talvez você diga, eu sou a Alessa. Talvez você diga, eu sou o Nando. Amados, eu quero dizer que você não é conhecido pelo teu nome, mas o Senhor, primeiro Ele te chama de filho meu, filho amado. Meu irmão, você é filho amado de Deus. Quando você começa a entender que Deus, Ele é o seu Pai, que Deus Ele é o seu Senhor, que Deus Ele é o centro da tua vida, você começa a entender qual é a sua verdadeira identidade. O seu verdadeiro eu, ele não está em você mesmo, mas o seu verdadeiro eu está no Senhor. Ele derrama sobre a tua vida quem você é. Então você precisa começar a entender quem você é, para que você possa então conhecer as armas que você tem como cristão. E que tipo de alimento você tem na tua vida? O que você precisa realmente do Senhor? O que você realmente precisa viver para agradar ao Senhor? Como o pastor Cláudio estava ministrando no louvor, que nós precisamos dessa presença. Nós precisamos estar na presença dEle. Quando nós declaramos, deixa ficar todos os dias, Senhor, na tua casa, é aqui que eu me sinto muito bem, é na igreja também, amados. Mas o principal ponto, quando você está fora da igreja, você pode se sentir muito bem na presença de Deus, enquanto você caminha, enquanto você trabalha, enquanto você está com a tua família, enquanto você está passeando. O Senhor, Ele está contigo e Ele precisa ser o nosso prazer. Aleluia. Ele não precisa ser por Ele, mas Ele precisa ser por nós, porque nós dependemos desse Deus. Nós dependemos desse Deus. E eu quero compartilhar, amados, então, a respeito desse saber quem eu sou. A princípio, para trazer uma introdução, Jesus, Ele sabia quem Ele era. Jesus, Ele nasceu de Maria, nasceu no parto, através de Maria. Ele não chegou, desceu do céu, puf, aconteceu, não. Houve uma gestação. Maria, durante aquele período, passou por todas as coisas que uma mulher passa, que graças a Deus os homens nunca vão saber o que é isso. Mas, aleluia, mas as mulheres passam, né? Aquelas que são mães passam, e ele passou, e Maria passou, e Jesus foi gestacionado, e Jesus ele nasceu, e conhecemos a história que ali ele nasceu, foi colocado na manjedoura, ele cresceu, pai dele José, porque o pai dele José, porque casou-se com Maria, então pai de Jesus era carpinteiro. Jesus tinha as habilidades de carpinteiro. Como assim, pastor? Porque isso seguia da linhagem, tradição. O filho tinha a mesma profissão que o pai. E sabemos que Jesus, ele passou por tudo isso, e desde menino ele já ia para as sinagogas, ele lia, ele conhecia, ele queria saber mais da palavra, interagir com os papiros, com os pergaminhos. Então, amados, ele não tinha problema de identidade, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia qual o propósito que ele estava sobre a terra. Meu irmão, o que te impede de alcançar muitas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida é você entender qual é a sua identidade, é você entender quem você é em Deus. Quando você entende quem você é em Deus, você começa a caminhar a passos largos, ainda que venham dificuldades, desafios, você está caminhando,
isso, amados. E Jesus, Ele nos deixou o ensinamento daquilo que era necessário para o cristão como base viver. Jesus, Ele nos deixou, Ele praticou e nos deixou esse ensinamento, essas armas poderosas para que possamos ficar em pé nos dias de dificuldade e também nos dias de alegria. Por que nos dias de dificuldade e nos dias de abastança, pastor? Porque em todo momento o cristão precisa dessas 3 armas. Primeiro, a oração. Segundo, o jejum. E terceiro, a palavra. Aleluia. Pastor, nessa ordem? Não, amados. Os 3 acontecem juntos. Você não consegue, por exemplo, deixar o seu espírito na sua casa e vir só sua alma e seu corpo para cá. Consegue? Não. Alguém consegue deixar o corpo e vir só o espírito e a alma? Se chegar o seu espírito e falar só a alma aqui, nós vai orar? Porque o negócio vai ficar estreito, né? Como assim? Eu estou vendo aqui só o espírito do Tiago e a Ana. Não, o corpo está junto. Assim acontece conosco, amados. Nós caminhamos juntos. Isso chama-se, tem um nome de tripé cristão. Diga comigo, tripé cristão. Amados, o tripé é o ponto de apoio onde existe o equilíbrio. E como é importante ter esse tripé, pois traz uma sustentação. E eu quero ler com você 3 livros aqui. Primeiro está em Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 38. E nós vemos Jesus, Marcos, capítulo 1, do 35 ao 38. E nós vamos ver essa prática com Jesus. Olha só. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amados, vemos Jesus então, ele praticando a oração. Diga comigo, oração. Amados, um cristão, ele precisa de oração. Ele precisa de vida com Deus. E não tem vida com Deus sem oração. Quando as pessoas dizem assim: mas eu estou com Deus, mas você ora? Não preciso orar, Ele está sempre comigo. Será, amados? A palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso é verdade. Ele está em todos os lugares, vendo todas as coisas. Sim, amados. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus, Ele tem atributos exclusivos, só Ele tem, ninguém mais tem. São aquilo que faz parte de Deus e que Ele não compartilha com ninguém. Esses 3 atributos, que é a onisciência, onipotência e onipresença. Isso é só Ele que tem. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O diabo não sabe o que vai acontecer daqui a pouco com você. Daqui a um mês, o diabo não sabe o que vai acontecer. Daqui 2 horas, o diabo não sabe o que vai acontecer com você, meu irmão. Sabe como ele percebe as coisas? Pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. O diabo vê a gente caminhando, e aí ele fala: eu vou colocar uma armadilha ali, porque ele está indo, e ele planta uma armadilha. E então o Espírito Santo fala assim: olha, vira para a direita. E aí eu viro para a direita. Aquela armadilha já ficou para trás. O diabo não tem esse poder de saber o futuro, amados.
sobre a tua vida. Somente Deus sabe do teu futuro. Somente Deus sabe da tua história. Isso é atributo exclusivo dele. Da mesma forma, onipresença. O diabo ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, amados, existem, e aí já é um tema para uma próxima ministração, demônios que vão acompanhando pessoas, porque esse não sabe onde está aquele não sabe onde está o outro, a outra pessoa. Então eles precisam se comunicar para saber. Mundo espiritual, amados. É mundo espiritual isso. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus consegue. Aleluia. E a onipotência, amados. O diabo não pode nada, porque o sangue de Cristo já foi derramado sobre a tua vida, já te redimiu, já te ligou novamente a Deus. O diabo ele não pode. Deus, ele tudo pode, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e Ômega, ele é o princípio e fim. É ele que pode todas as coisas. Então esses três atributos, onisciência, onipresença e onipotência, é somente Deus que tem. E ele não compartilha isso com ninguém. Então nós vemos que Jesus aqui nesse texto, ele está se conectando com Deus em oração. Ele está falando com o Senhor. Ele está buscando para que ele possa fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, eita, essa veio quente. A obra do Senhor sem oração, ela é como um prego na areia. A obra do Senhor sem oração é como um prego na areia. Não vai adiantar nada. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Nós já vemos Jesus em outra situação. Então Jesus foi levado pelo Espírito, diga comigo, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Segura aí, amados. Segundo ponto que nós vemos aqui é que Jesus, ele jejuava. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E quem levou ele para o deserto não foi o diabo. Volta no versículo 1, por favor. Foi o Espírito. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus, na Bíblia, escrito o Espírito com E maiúsculo, ele está simbolizando, direcionando o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Glória a Deus. Todas as vezes que você vê na Bíblia com maiúsculo, porque algumas traduções eles vão trazer como Espírito de Deus, como Espírito Santo, porque ele vem do pneuma, que é o ar, que é o fôlego, que está ligado ao Espírito. Então ele vem ligado sempre na nossa Bíblia com o E maiúsculo para nos mostrar que é o Espírito dirigido por Deus. Jesus não foi guiado por espírito maligno para o deserto, mas pelo próprio Deus. E ali ele jejuou. E sabe por que Jesus foi levado para o deserto, amados? Para mostrar para mim e para você que é possível vencermos a tentação. Para mostrar para mim e para você que nós passaremos pelo deserto e sairemos ilesos do outro lado. Que nós passaremos pelo deserto e cantaremos a vitória para a glória do Senhor Jesus. Mas isso é através do jejum, amados. Jesus, ele jejuou. Nós vamos lá em João capítulo 18, versículo 20. Também, Jesus, João 18, versículo 20. Olha só, quando Jesus estava já numa situação que ele havia sido preso, ele, em uma das falas dele, quando ele é levado
ao sumo sacerdote, ele diz assim: respondeu Jesus: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam, nada disso em segredo. Amados, o que Jesus está falando aqui? Que ele compartilhava da palavra, ele lia, ele falava dessa palavra, ele ensinava dessa palavra. Amados, Jesus então ele praticava o tripé, e então ele venceu. E qual é o pensamento dos cristãos nos dias atuais de acreditar que vai vencer sem jejum, sem oração e sem leitura da palavra? Como os cristãos de hoje em dia podem pensar que vão alcançar a bênção do Senhor e o favor do Senhor sem oração, sem jejum e sem leitura da palavra? Amados, essas três armas, elas são poderosas em guerra. Existem outras armas? Existem. Existe a adoração. A adoração também é uma arma poderosa. A fé é uma arma poderosa. Mas nessa manhã eu quero falar dessas três. Por que eu quero falar a respeito dessas três, amados? Porque Jesus ele foi tentado e ele venceu porque ele praticava tais coisas. Deixa eu perguntar, quantos aqui querem ser mais que vencedores nessa manhã? Amém. Amados, é através de Jesus que você é mais que vencedor. Mas para se fortalecer, para usar as armas certas, precisa jejum, oração e leitura da palavra. Precisamos disso em nossas vidas. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas é muito fácil, né? Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que desceu do céu, então, lógico que ele vai vencer. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que fala. Paulo está ensinando, falando a respeito de Jesus. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Amados, então Jesus, ele sendo Deus, ele falou: eu não vou tomar essa posição, eu não vou receber isso sobre a minha vida, não. Por quê? Porque eu vou ser servo, eu vou me tornar semelhante aos homens, eu vou ser servo. Amados, então Jesus, ele praticava o tripé para nos ensinar, e mostrando que essa é uma arma poderosa em nossas vidas. E o ponto, muitas vezes, é que nós cristãos, nós queremos usar as armas do mundo. Nós queremos fazer o que o mundo faz. Nós queremos dar o jeitinho que o mundo dá. Muitas vezes nós cristãos queremos falar aquilo que o mundo fala. O mundo aponta o dedo, então eu vou apontar o dedo também. Eu não quero nem saber, se alguém apontar o dedo na minha cara, eu também vou apontar. Eu tenho que responder à altura. Se gritar A, eu grito B mais alto ainda. Por quê? Achando que é com as armas do mundo que você vai vencer. Meu irmão, você não vai vencer com as armas do mundo. Você vai vencer com a palavra de Deus, meu irmão. É ela que faz diferença na tua vida. O Espírito Santo se manifesta nessa palavra para que venha
É o Espírito Santo que gera vida. Amados, essa palavra é viva, ela gera vida na tua vida. E você só vai vencer com esse tripé, se fortalecendo no Senhor, fortalecendo através do jejum, da oração e da leitura da palavra. Tem um homem que ele ficou marcado na história, Desmond Doss. E o filme Até o Último Homem conta um trecho da história dele. E Até o Último Homem é um filme forte, que como assim, pesado? Amados, ali é a história que ele viveu. É a história que ele viveu. E ele foi para a guerra. E ele não usou as armas da terra. Ele decidiu, para muitos uma loucura. Como assim? Você vai se posicionar, você não pode encostar nas armas, você não pode pegar. Amados, ele tinha um propósito claro na vida dele. Ele tinha uma identidade forte, ele sabia quem ele era, e ele sabia para aquilo que ele foi chamado. E enquanto ali na guerra, os homens colocavam balas, tiros, munições para todo lado, se matando, ele aparecia ali e ele resgatava, e ele pedia: Senhor, me dá força para resgatar mais um, me mostra mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, Senhor. E através, amados, das armas espirituais ele venceu. É desta forma que você vai vencer, meu irmão. Não é usando as armas do mundo, não é xingando, não é brigando lá fora, não. É usando as armas espirituais. É jejum, oração, leitura da palavra. Sabe por quê? Porque isso nos molda. Isso nos molda, amados. Quer ver uma coisa triste acontecer? Quer ver uma coisa triste? É quando você está fazendo jejum e depois do terceiro dia você está fazendo jejum daquele pudim, e aí chega aquele pudim na sua frente, que as grávidas tampem os ouvidos, ou depois os maridos vão na padaria. Mas, amados, aí você vai lá e alguém te oferece pudim, e você pega aquele pudim e dá aquela colherada, e a primeira mastigada que você lembra que você está de jejum. Aí você sabe se vai para frente, se vai para trás. Mano, já aconteceu isso comigo também. Você não é exclusivo. Diga para o seu irmão assim: você não é exclusivo não, irmão. Nessa parte eu também já fui tentado. Você não é exclusivo nessa parte, tá, irmão? É nessa parte. Que talvez você pense: ai, só acontece isso comigo. Nunca aconteceu com o pastor. Você que pensa, até comer linguiça eu já comi. Só foi lembrar depois. Amados, é desafiador. Pensa numa tristeza que vem um peso, porque o inimigo ele vem para colocar peso sobre as nossas vidas, mas o Senhor ele veio para nos libertar, amados. O Senhor ele veio para as nossas vidas, para nos restaurar, aleluia, para nos renovar. E amados, nós vemos em Atos capítulo 16, Paulo e Silas praticando a oração, praticando o clamor, praticando a adoração. Vamos lá comigo, Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Aleluia. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. Amados, onde existe cristão verdadeiro que pratica o tripé, o sobrenatural acontece. Deus quer agir o sobrenatural em você e através de você. Deus tem algo novo para a tua vida, meu irmão. Mas é necessário praticar. É necessário praticar o tripé.
O tripé nos afina ao propósito. O que é afinar? Como instrumento. Um instrumento de corda, ele é afinado. O instrumento de percussão, bateria, ele também precisa ser afinado. Instrumento de sopro precisa ser afinado. Deus. Os eletrônicos, os aparelhos eletrônicos, na hora que foram colocados os chips, as memórias, ali precisava ser afinado. Eles não podiam pegar qualquer nota e colocar. E eu e você somos instrumentos na mão de Deus. O jejum, a leitura da palavra, a oração nos afina para então podermos soltar um som que agrada ao Senhor. Um som que agrada ao Senhor, um som que faz diferença. Mas talvez você diga, pastor, mas como eu vou fazer jejum, oração, a leitura? Minha vida está uma luta. Amados, tem semanas que a gente até parece imã, né? A gente só recebe notícia ruim. Tem semana, amado, que você fala assim, meu Deus do céu, só estou recebendo proposta ruim, só estou recebendo não. Tem semana que é tão complicada, tem semana que é tão difícil, não é verdade? Meu irmão, eu quero dizer que é nesta semana que o Senhor, Ele permanece contigo, te sustentando, te guardando, te livrando, amado. E o jejum, a oração, a leitura da palavra, ele te molda para os dias difíceis também. Te molda para os dias difíceis. E o Senhor, Ele quer trazer alimento sobre as nossas vidas que nos sustente, amado. O Senhor quer trazer alimento que sustente, mas é necessário jejum, oração e leitura da palavra. Um alimento que faz toda a diferença. Um alimento que fortalece. E nós olhando um pouco a vida de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, nós vemos a história de Elias, que Elias, ele estava numa situação, no ápice da vida dele. Por que ele estava no ápice? Porque ele já tinha orado, já tinha caído fogo do céu, ali os profetas de Aserá e Astarote já tinham caído. Ele clamou, Deus enviou fogo do céu, ele estava no alto. Mas pouco depois ele recebe uma notícia vinda através de Jezabel. Jezabel deu uma palavra que iria matar ele. Amados, aquele homem que estava orando, que estava buscando, que estava falando com Deus, daqui a pouco se sente fraco. Talvez você está aqui na igreja nesta manhã, você está no online. Você fala, eu estou buscando a Deus, eu estou saindo daqui. Nessa manhã eu vou sair dessa manhã como um leão. Mas de repente, vem tanto desafio na tua frente, ou basta uma palavra para derrubar você? Basta uma palavra para derrubar a tua vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra ela pode vir para te derrubar, mas quem vem para te sustentar é o Senhor. É Ele que dá ordens aos anjos dele a teu respeito para te sustentar, para te colocar de pé. Aí depende de quem. Se você der ouvido para a palavra de Deus, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Elias passa por esse tempo, por essa dor, e ele foge, ele corre. E ele pede até a morte. Meu irmão, Jesus não veio para a morte, não. Tem de forma abundante. O Senhor, Ele tem isso para mim e para você. Mas é necessário mergulharmos nele. É necessário buscarmos dele. Amados, Elias ficou com medo e ele sai correndo. E ele foge. E ele fala, agora está tudo acabado para mim. Diga assim para o seu irmão, não está tudo acabado na tua vida não, meu irmão. Não está tudo acabado, meu irmão. Receba em nome de Jesus. Não está tudo acabado. 1 Reis capítulo 19, versículo 3. Aleluia. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo.
e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, é um arbusto, amado, é uma pequena árvore que dá para se esconder. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Segura aí. Meu irmão, nessa manhã o Senhor está dizendo para você: levante e coma. Levante e coma. Está difícil a tua luta? Levante e coma, pois eu te sustento. Está difícil a caminhada? Levante e coma, pois eu sou contigo. O Senhor está dizendo nessa manhã: levante e coma, porque eu sou contigo. Aleluia. Versículo 6. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Diga para o seu irmão: coma e beba, meu irmão. Amém? Coma e beba. Você quer se fortalecer? Então coma e beba. Amado, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou a água da vida. Então coma e beba nesta manhã e tenha vida, meu irmão. E ainda no versículo 8, ele diz: fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Amados, 40 dias e 40 noites. Aquilo que ele comeu, aquele pão que foi servido para ele, aquela água, sustentou a vida de Elias. Meu irmão, o Senhor, Ele envia alimento para a tua vida, para te sustentar nessa jornada de 40 dias. Uma jornada que nós estaremos iniciando no dia 2. 40 dias de jejum e oração, e clamor, e busca pela presença do Senhor. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem uma nova história para você. Eu convido você a ficar em pé nesta manhã.